Eu, já há umas 3 semanas antes de viajar para Brasília, fiz algumas outras viagens pequenas, mas eu estou com uma inquietude no meu coração sobre um assunto que comecei a falar lá em Santa Maria. Quando nós recebemos o Evangelho, Jesus, quando começamos a ouvir, em geral, nós ouvimos acerca de tudo que Jesus fez por nós. Essa, em geral, é a pregação do Evangelho, né? Fala que ele morreu por nós, de que Jesus ressuscitou dos mortos, ele viveu. Na verdade, a história toda começa quando ele se esvaziou, se fez homem, encarnou, né? E nasceu de uma virgem, viveu uma vida, tudo por amor de todos nós. Essa mensagem é a primeira mensagem que toca a nossa vida, né? E, no princípio, a gente não resiste a essa mensagem quando a gente abre o coração, claro, para a pregação. Mas a notícia completa não é só que Jesus fez por nós. A notícia é plena à medida que você entende que ele também faz em nós. Então, não apenas por nós, mas também em nós. E aí começa toda a nossa crise. A nossa crise, nossa luta com Deus, e às vezes contra Deus mesmo, contra o Senhor. Não é por conta das coisas que ele fez por nós, dessa obra realizada por nós. Na realidade, toda a resistência da carne é contra a obra que ele faz em nós, quando ele começa a trabalhar em nós, né? Eu, muito novo convertido, acho que no primeiro momento a gente pensa naquelas mudanças mais externas, né? Quando a gente se converte, a gente quer fazer mudanças externas, prosperar, está com a vida enrolada, quer sair do rolo, né? Você quer experimentar coisas novas na tua casa, às vezes até mudar de casa, né? Ter um carro, um melhor emprego. Todo mundo ora por algo assim, né? Uma conquista externa, até que você se dá conta de que você precisa mudar por dentro também. Em algum momento da tua relação familiar, principalmente, você vai dar conta que você precisa mudar por dentro. Algo precisa acontecer dentro de você. E uma das coisas que marca a vida de um cristão quando ele nasce, além da leitura da palavra, é a oração. Porque a leitura, alguém já disse, né? Quando você lê, Deus fala, quando você ora, aí você... Então é aquele diálogo com Deus. Você aprende muito cedo, não a orar como convém, porque a Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, mas a gente ora. A gente ora de todo jeito, e quando a gente não sabe orar, o Espírito intercede por nós, mas a nossa vida compreende, né, a oração e a palavra, e a oração e a palavra, e todos nós oramos. Eu lembro quando eu comecei a orar a Deus para Deus fazer algo novo na minha vida, mas agora dentro de mim, né, eu sempre falo com o Flecha, muitas das nossas canções são orações que nos inspiram, inclusive, a abrir nosso coração com Deus, a falar com Deus algumas coisas que às vezes a gente não tem nem coragem muito de falar, mas a música inspira, né? E naquele tempo, Flecha, a música que tocava era Eu Quero Ser, Senhor Amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida. Olha que pedido bom, quebra a minha vida. A gente não tem nem noção, né, do que está pedido, né? Quebra a minha vida e faz de novo, eu quero ser um vaso novo. Eu lembro que comecei a cantar, a orar essa canção. E quando a coisa começou, quando a chapa começou a esquentar, eu confesso a vocês que eu não vi, não entendi, e é sobre isso que eu gostaria de falar contigo. Eu gostaria de falar com você rapidamente sobre as orações que você faz e que no primeiro momento você não entende. Na verdade, talvez você até pense que Deus não responde às suas orações porque, de repente, você se acha indigno, indigna. Não, se eu fosse como Elias, como Moisés, se eu fosse alguém assim, aqueles heróis da fé, né, da antiga aliança, se eu fosse como Paulo, aí já falando da nova aliança, talvez Deus me desse ouvidos, mas toda oração que a gente faz
ela é ouvida quando a gente faz em nome de Jesus. Você pode ter certeza disso. Não tem nada a ver comigo e nem contigo. Pode ter essa convicção, né? E quando Deus começa a responder às nossas orações, e a gente não tem entendimento que é Deus respondendo, a gente fica muito surpreso. A gente fica muito surpreso e uma certa perplexidade, porque a gente está confuso, a mente fica confusa. Eu lembro quando Deus começou a colocar a mão no vaso, realmente quebrar, eu não entendia. Eu achava até que Deus estava com raiva de mim em algum momento, não me ouve mais. O que está havendo, Senhor? Né? Você sabe que tem aquele período do novo convertido? Alguém disse que a oração do novo convertido é uma coisa muito incrível, né? O cara faz, Deus já está fazendo por ele, é um negócio... Mas passa essa fase, né? Esse entusiasmo primeiro do bebê, e já começa a deixar, não, deixa ele chorar um pouquinho agora. Passa essa fase. E quando a fase vai mudando, a gente vai estranhando, obviamente. A gente não pode esquecer que Deus é poderoso, todo-poderoso, mas Ele é soberano também. Você diz amém ou não? E Deus é além de tudo que nós pensamos, tudo que nós pedimos a Ele, Ele é infinitamente mais. Mas eu quero te lembrar que existem exemplos nas Escrituras de que Deus também não respondeu algumas orações. Deus também diz não. Deus também diz não. Né? Então, nem tudo que a gente pede, a gente recebe. Vocês concordam ou discordam? Então, claro, tem aquela hora que você pede e Deus não está fazendo. Mas tem hora que você pede, Deus faz e você não entende. Deus disse não para Moisés. Olha bem, Moisés, estou citando Moisés. Moisés, ali em Deuteronômio 3, 25 a 27, vocês lembram? Moisés pediu para entrar em Canaã. E Deus disse não. Tem um momento que Deus falou assim, basta. Basta, não pede mais. E ele recebeu um não. Deus permitiu Moisés ver, mas não permitiu Moisés entrar. Então Deus também diz não. Uma oração que eu acho assim muito interessante, que um homem de Deus fez na Antiga Aliança, e recebeu um não, mas um não curioso. Por exemplo, 1 Reis 19, 4, 5, Elias pede a Deus para morrer. Aí quem falou basta foi Elias. Elias falou, Senhor, basta, eu quero morrer. E Deus falou para ele, rapaz, levanta, se alimenta, aí dá um caminho para ele. Mas sabe o que é curioso dessa oração? É que Elias realmente recebeu um não, que Elias não morre. Elias, ele é arrebatado, é trasladado, ele não passa pela morte. Então foi um não. Um pede para viver, Deus diz, vai morrer. Outro pede para morrer, Deus diz, vai viver. Então são respostas que Deus deu que fogem até a nossa compreensão. Paulo orou 3 vezes pedindo livramento de um espinho na carne. 2 Coríntios 12, 8 e 9. E Deus não respondeu da maneira que Paulo esperava. Deus não respondeu. Depois a gente vê melhor isso. Mas esses exemplos são bons para trazer à tua memória de que não importa teu nível de espiritualidade, não importa a tua maturidade, não importa quão crente você é, Deus também é capaz de dizer não para qualquer um. Já disse não para aqueles heróis da fé e é capaz de dizer não também para nós. Mas há também os pedidos que nós fazemos, que pela própria natureza do pedido, Deus começa a responder e a gente não vê que Deus está respondendo. Deus está respondendo. Quem sabe hoje eu estou falando contigo aqui, é bem provável que hoje mesmo alguém que esteja aqui me ouvindo esteja experimentando resposta de oração, mas não consegue ver que Deus está respondendo. Pediu algo a Deus, como eu pedi lá
quebra a minha vida, faz um vaso novo. A hora que a mão de Deus pousou no vaso e começou a quebrar, eu não conseguia enxergar de forma alguma. E como eu falei, existem orações que, pela própria natureza da oração, te conduz por caminhos diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pedimos a Deus sabedoria. E hoje eu estava reparando, hoje o Rogério falou, vamos orar uns pelos outros. Ah, Rogério não. Quem estava falando foi o Ricardo, vamos orar uns pelos outros. Aí o Rogério foi orar comigo ali, orando por Rogério, o Rogério orando por mim. Vamos dizer que o Rogério começa a pedir a Deus por mim sabedoria, como pediu agora. Senhor, dá a ele sabedoria. Mas sabedoria vem como? Quando que Deus começa de verdade a comunicar sabedoria na vida de uma pessoa? O temor do Senhor. O temor do Senhor não é uma coisa que a gente quer aprender, não. E o temor do Senhor é interessante, porque o temor do Senhor, ele é aprendido. Venham, meus filhos, e eu vou ensinar a vocês o temor do Senhor. O temor do Senhor, ele é ensinado enquanto o temor humano é incutido. O medo, o phobos, na palavra phobos, o medo que nós temos como seres humanos das coisas que nos ameaçam, em geral são medos incutidos em nós. Você sabe que tem um mosquito que pica, que deixa com dengue, sei lá, com zika, chikungunya, parece até o nome de uma banda, né? É o medo que você passa a receber as informações, ó, causa isso, causa dengue, problema. Aí começa a te aterrorizar. O vírus do Covid, no meu momento acho que ninguém tinha muito medo, estava lá na China, coisa da... Mas na hora que chega no Brasil e começa a dizer morreu tanto, aí já fica, né? Quando o cara torce lá 500 metros, já fica, está amarrado. O medo, esse medo que a gente tem é incutido. Vai para o Rio de Janeiro, irmã. Aí começa a dizer, olha lá, tira relógio, conversa, faz essa propaganda negativa da minha cidade. E, não, abre parênteses, deixa eu dizer, ó. Flecha foi criado no Rio, nunca foi assaltado no Rio. Foi morar em Curitiba, foi assaltado 3 vezes, fizeram até um rap para ele lá. Passa o celular, não tinha uma música assim que ficava lá. Em Curitiba, 3 vezes. Na verdade, eu não conheço nenhum carioca, vai ficar gravado esse negócio, não é um problema. Eu não consigo nenhum carioca que foi morar em Curitiba que não foi assaltado. O único que estava lá, ainda virgem por um tempo, foi eu. Perto de voltar para o Rio, eu fui visitar um irmão. E quando voltei, entrei no meu carro, falei, é estranho, meu banco foi mexido. Ele disse, que isso, tá tudo legal. Não, alguma coisa aqui. Quando eu fui ver, cadê meu step? Já tinham levado meu step. Curitiba, quase ninguém fala. Mas é assim. Mas o medo que a gente tem é incutido de fora para dentro. Esse medo, mano. O temor do Senhor, ele é diferente. O temor do Senhor você aprende. E Deus te ensina o temor dele. E esse temor do Senhor que você aprende, que você começa a avaliar e ver que não é bom desagradar a Deus, não é sábio plantar algumas coisas, não é sábio, você vai colher coisa ruim. Esse temor é ensinado e ele é o princípio da sabedoria. Eu lembro que há muitos anos, Flecha, a gente veio aqui em Brasília, estava cantando coisa de sábio, lembra? Coisa de sábio. Era um dia de prova aqui em Brasília, a gente estava reunindo a igreja, era um dia de prova, eu estava falando Provérbios, fala da sabedoria, né? Mas não é uma sabedoria como a gente vê hoje no nosso contexto social, que é gente discursando na internet, milhões de seguidores, e muita gente só fala e não tem nada, não tem fruto nenhum. Mas o livro de Provérbios apresenta um sábio praticante, né? A mulher sábia, quando discorre sobre ela, ela tem obra, né? O sábio tem obra, o tolo também tem obra. Você vai para Provérbios e vê o tolo, né? Tu vê o tolo brincando com fogo lá, com a mulher adúltera, né? Se jogando lá. Tu vê o preguiçoso lá, preguiçoso mesmo. Tu vê o sábio. Suma, é uma coisa muito prática. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, 10, Provérbios 9, 10 diz isso. Pedimos a Deus agora, olha só, isso é impactante. Eu vou até abrir a Bíblia para ler contigo.
pedimos a Deus 3 coisas que a gente pede direto. Perseverança, diz perseverança. Diz junto comigo, com quem tomou café. Diz perseverança. Experiência. Experiência aqui é caráter aprovado. Experiência, diga esperança. Diga perseverança, experiência, esperança. Vamos ver aqui Romanos 5. Paulo está falando sobre a gente estar firme na esperança da glória de Deus, mas ele no versículo 3 vai dizer assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Poxa, como é que alguém pode se gloriar nas tribulações? Hein? Tribulação é aquele tipo de sofrimento que te espreme, né? Essa massa te espreme. Paulo, quando escreve os Coríntios, ele, em dado momento, fala de 4 tipos de sofrimento: tribulação, perplexidade, perseguição e humilhação. E a tribulação te espreme, a perplexidade te esvazia, a perseguição tu entende bem, e a humilhação quando você é abatido, né? Então, a tribulação, ele fala assim, nós vamos nos gloriar nas tribulações. Olha aqui comigo. Sabendo que a tribulação produz o quê? Produz o quê? E a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Então, é correto dizer que quando você pede, por exemplo, perseverança, Senhor, me faz mais perseverante, ele vai te atribular. Estou falando alguma bobagem? Ou você, quando lê esse texto, essa é a compreensão? Deus produz em nós o que nós pedimos. Eu pedi, Franco, perseverança. Eu pedi caráter aprovado. Eu pedi esperança. E Deus está respondendo a sua oração. Como? Agora, te atribulando. Deixando você viver as tribulações, as pressões. E num dado momento você acha que Deus te abandonou, que Deus esqueceu, que Deus não está respondendo às suas orações. Como que Deus não está respondendo às suas orações, amado? Você vai se tornar um cara melhor, uma mulher melhor, pode ficar tranquila. Essa tribulação momentânea, Paulo chega a dizer, produz um eterno peso de glória. Mas claro que também a gente não gosta disso. A gente queria que fosse tudo num toque, né? Vem cá que eu vou orar, quem quer perseverança? Passa a mão. Vou impor as mãos, tu vai sair daqui já perseverante. Já vai sair aqui cheio de esperança. Quem quer esperança? Amado, nem tudo funciona num toque. A obra é dentro de nós. Para ter perseverança, para ter experiência, para ter um caráter aprovado, esperança, vai ser moído. Quer você goste, quer você não goste. É desse jeito. Eu não vou nem perguntar quantos podem dizer amém, porque vocês estão tão murchos, capaz de nem dizer amém para mim. Então tem murchinho que eu vou dizer assim, quantos podem dizer amém? Olha, tá bom. Mas você olha as Escrituras e você vê desse jeito. Pedimos sabedoria, Deus ensina temor, a gente pode pedir a Deus graça. Graça. Eu vou ler também esse texto com vocês. Eu acho esse texto muito rico. 2 Coríntios 12, 7 a 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Eu tenho que começar do 7, porque se eu não começar do 7, você não entende o drama de Paulo. Porque todo mundo fica investigando para saber que espinho é esse. Teólogo é fogo, né? Irmãos, tem algo mais importante que saber o que era o espinho. Preste atenção, tenha texto aí. Ele começa a falar
das revelações que Deus deu a ele. Agora no versículo 7, guarda. E para que eu não ficasse orgulhoso. Diga comigo. Para que eu não ficasse orgulhoso. Então, olha bem. Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Então, a gente sabe que para que ele não ficasse inchado por conta das revelações, Deus tratou de quebrantá-lo. Quebrantá-lo. Mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de quê? A fim de que eu não me exalte. Então ele sabia claramente o propósito do espinho. Ele não tinha dúvida. Esse troço está me quebrantando, não sei o que era, para que eu não fique inchado, para que eu não pense sobre mim mais do que convém. Porque Deus resiste ao soberbo e Deus dá graça aos humildes. Então, para eu não sair da linha da graça e entrar na linha da resistência, eu preciso estar quebrantado e Deus proveu esse quebrantamento com esse espinho. É isso que ele está dizendo. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então, ele respondeu a minha oração. Pô. Como é que Deus respondeu a ele? A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, imagina que você está pedindo a Deus graça. Você mergulhou na teologia da graça, a boa graça de Deus, falou, agora eu quero graça. Senhor, eu quero graça. E Deus mete um espinho em você. Ele não está respondendo a tua oração? Estuda assim. Eu te pergunto, ele está ou não está te socorrendo? Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer. E creio nisso também, basta-me a graça. Dá-me mais. Aí tu começa a pedir, dá-me mais graça, o espinho só vai entrando mais forte. Porque não tem outro jeito. Graça não vem sobre você porque você estudou profundamente sobre ela e sabe tudo sobre a graça. Paulo sabia mais da graça do que você, que eu, do que todos nós. Você tem dúvida? Que Paulo entendia melhor a graça do que a gente? Hoje, quando o cara quer estudar a graça, ele vai estudar Paulo, para entender a graça. Mas estudar sobre a graça, saber sobre a graça, não te dá graça. O que traz graça sobre você é humildade. E humildade, meu irmão, você não recebe pela imposição de mãos. Você pode juntar o presbitério, então, irmãos, eu quero humildade. Chama o presbitério que eu quero muita humildade. Ele vai te dar muita humildade, muita graça, claro, com baita espinho em você, quebrantando o teu ego. O teu ego vai ser quebrantado. Tem um livro bom chamado Ego Transformado. A tua até comprou já, está ligeiro, hein? Timothy Keller. Cara, é um livro muito bom, cara. E muito bom. Ele faz um comentário, inclusive, em cima do texto de Coríntios. Mas eu gostei muito da maneira como ele apresenta o ego humano. Como ele, além do orgulho, né? Do cansaço do ego. A gente precisa estar quebrantado. Uma vez quebrantados, a graça está sobre nós. Aí, se você pede graça, Deus pode estar te respondendo agora, te quebrantando, te humilhando, né? Humilhando. Claro, ninguém quer ser humilhado. Quem quer ser humilhado? Ninguém. Coisa que revela a nossa fraqueza, coisa que traz à luz a nossa fraqueza, a nossa debilidade, isso nos quebranta muito. Mostrar a nossa incapacidade, nossa falta de controle, que a gente não tem controle. Isso quebranta também, brother. Estou falando com um brother aqui.
Nossa falta de... A gente não tem controle. A gente não tem controle. De nada. Você pensa que tem, não tem. Então, quando Deus traz à tona isso, quando Deus... Outra coisa que também conversava com o Gilvan ontem, poxa, quando o fogo bate e traz aquelas impurezas para fora, pô, é horrível. Quando Deus coloca você numa pressão e você começa a ver coisas dentro de você que você achava que nem existia, mas está lá dentro. Está dentro de você e vem à tona. Te envergonha, te quebranta. Quando alguém vê tua nudez, quando alguém vê tua fraqueza, quando alguém vê tua humanidade. Mas isso, se você responder humildemente, você vai experimentar a graça que é melhor que a vida. Você vai receber a graça do Senhor. Amém? Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Sem a graça, ninguém é nada, ninguém faz nada. Pode ter certeza do que eu estou te falando. A Escritura garante isso para você. Você ora a Deus pedindo graça e pode receber um espinho para te manter na graça, para que você não se exalte, para que você não fique soberbo. Quantos me entendem e diz amém? Da lista de pessoas que tiveram o não, eu poderia agregar também Davi, que jejuou pelo filho, lembra? Jejuou por um filho que Deus disse não lá, segundo Samuel. Mas eu quero falar com você sobre um ponto muito interessante que me saltou numa conversa com um pastor querido. Eu estava conversando com ele justamente sobre esse tema. E ele mesmo me lembrou isso para mim. Porque ele estava passando por um processo muito difícil. Eu estava conversando com ele sobre isso. Orações que a gente faz e Deus responde, a gente não vê que Deus está respondendo. E de repente eu creio que ele foi assim, tocado pelo Espírito Santo. Ele lembrou um texto de Hebreus 12, 10. E ele falou, Franco, o que você está falando é tremendo. Porque agora eu estou me dando conta. A gente pede santidade a Deus e Deus nos disciplina. A gente pede santidade porque legalmente, irmãos, legalmente nós temos todo o direito da santidade. Vocês sabem disso, né? Eu vou pegar aqui com vocês, vou falar uma coisa que eu falei ontem. Hebreus 12, 10, falando dos nossos pais, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem. Estou lendo uma versão chamada NAA. Ele nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos o quê? Participantes de quê? Da sua santidade. Então, esse pastor lembrou que quando pedimos santidade, uma santidade real, experimental, porque uma coisa é você ter uma verdade posicional na tua vida. A Bíblia diz assim, tudo está sujeito a Cristo. Você crê? Vamos crer. Mas o autor vai dizer, ainda que nós não vemos tudo sujeito a Ele, tudo está sujeito. Porque uma coisa é o que está conquistado, o que é direito. Tudo está sujeito a Jesus. Outra coisa é o que está sendo experimentado. Então, vou falar algo para você que eu falei ontem, eu vi que alguns irmãos ficaram meio surpresos. Eu conversei de manhã sobre esse assunto, conversei à noite também. Quando nós falamos disciplina, a maioria das pessoas ficou muito chocadas. Porque elas não associam disciplina com amor, mesmo a Bíblia dizendo que Deus repreende e disciplina a todos quanto ama. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que Deus disciplina você? Não estou falando agora de tornar você participante da santidade dele, não. Mas você sabe realmente o que proporcionou, melhor, vou melhorar essa pergunta. Por que Deus passou a disciplinar a tua vida? Você sabe por quê? Sabe? Eu vou te explicar.
Quando você se tornou filho de Deus, você passou a ter direitos. O primeiro direito, disse Paulo, é que por conta da filiação nós recebemos o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo que vem morar em mim e em você, ele nos foi derramado, dado, porque nos tornamos filhos. Inclusive, quem pede para ser cheio de Espírito Santo, quem pede o batismo com o Espírito Santo, sem compreender isso, vai ter dificuldades. Se você acha que Deus te enche com o Espírito Santo por conta dos teus méritos, você vai ficar um tempo ainda seco. Porque você não é cheio do Espírito Santo por conta dos teus méritos. Você recebe o Espírito Santo porque você é filho e filha de Deus. Certa vez, Jesus falou o seguinte, Lucas registra isso. Ele vai dizer, vocês são maus, mas vocês sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês. Se um filho pedir pão, você não vai dar pedra para ele. Se teu filho pedir um peixe, tu não vai dar uma serpente para ele. E muito mais o Pai de vocês está no céu, dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Então, o Espírito Santo é um direito de quem se tornou filho. É um direito. Você não ora por mérito, tu ora por conta de uma conquista que Jesus trouxe para a tua vida. Então Jesus te deu essa conquista. Você tem direito e pronto. É um direito seu. Só que você não recebeu só o direito de ter o Espírito Santo. Você também recebeu o direito de ser corrigido. Porque você não tinha esse direito. Deus não disciplina bastardo. Você não tinha o direito de levar puxão de orelha, de levar varinha no bumbum. Esse direito você não tinha porque você não era filho. Ah, mas eu vejo no mundo o cara apanhando. Não. No mundo você vai ver gente plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo e recebendo juízo. Juízo. A igreja não. A igreja não recebe disciplina. Disciplina é imagina, toda a verdade, todo o mandamento de Deus ali está sobre a tua vida agora porque você é filho. E nessa caminhada de filho, Deus vai, em alguns momentos, te repreender, dizer, opa, não vai por aí, que esse negócio é ruim. E quando você insistir, ele vai te corrigir, te trazer de volta para o caminho. E às vezes tu vem chorando. Tá? Porque é um direito seu. Você passou a ter esse direito. Entendeu? Imagina que você era filho do diabo, do pecado, sei lá, dá o nome do vizinho lá. Não tinha nenhum direito a isso. A hora que você se tornou família de Deus, a hora que você se tornou filho de Deus, você tem direito à varada de Deus. Olha como é que o texto diz. Que Deus repreende a todos que ama e a todo aquele que ele recebeu por filho. Foi a filiação que te deu esse direito. Então você é filho. Quando você ora a Deus e fala assim, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais santa, prepara o bumbum. Porque ele vai, vai apertar, porque ele quer te fazer participante dessa santidade. Não só legalmente ter o direito à santidade. Ah, pela fé. Não, tá bom, pela fé tu tem direito, amado. Mas uma coisa é você declarar que é santo. Outra coisa é a tua vida dizer que você é santo. São duas coisas distintas. Uma coisa é você falar da santidade, outra coisa é você mostrar a santidade. Uma vida santa. E essa vida santa não vem também com imposição de mãos. Vem com a varada no bumbum. Papai corrigindo, papai repreendendo. Então você pede e Deus responde. E eu me recordo graciosamente quando esse pastor disse, Franco, misericórdia, mas é desse jeito mesmo. Então, só para como efeito didático, vou repetir para você. Pedimos sabedoria ao Senhor, Ele nos ensina o temor dEle. Nós pedimos perseverança, experiência, esperança, e Ele nos proporciona tribulações. Nós pedimos a Deus graça, Ele nos ensina o caminho da humildade. Ele pode te dar até um espinho de presente. Toma, põe. Esvaziou tua bola. Alguém, por exemplo,
Alguém tem que furar a bola desse menino aí, que ele está muito inchado. Deus é craque nisso, tá? Esvaziar a tua bola, ele é rapidinho, ele faz isso rapidinho. Ele desincha você rapidamente. Nós pedimos santidade e somos disciplinados por Deus para obter. Você diz amém ou não amém? Deixa eu falar uma coisa para você, para terminar. A nossa oração, amados, não é um joystick. Vamos usar essa linguagem de joystick que é mais para garotada, né? Joystick, não joystick. Algumas pessoas têm a impressão que controla Deus pela oração. Não controla. Não é um joystick, não é um controle remoto. Agora eu vou orar, e eu vou fazer, vou tocar aqui e Deus vai obedecer lá. Gente, isso não é desse jeito. Não é um painel de comando a oração. Não é, pô. Olhando para cá, não é um aplicativo de automação. Pô, não é, cara. Oração é relacionamento. Oração, você conversa com o teu pai. E o teu pai sabe tudo que você precisa, pô. Antes de você falar, ele já sabe. A oração é um negócio tão legal. Eu gosto de Mateus 6,6, que diz, Jesus falou, você entra no teu quarto e o pai vendo, o pai não está nem ouvindo, o pai está vendo você no quarto. Pode depois conferir. Mateus 6,6, eu gosto desse texto. Diz que você entra no quarto, fecha a porta, e o pai vendo você. Eu não sei o que você está falando, parece que Deus está dizendo, o que você fala nem é tão importante, porque o pai vê você. O pai vê, ele te prescruta, ele te sonda, ele sabe o que está dentro do teu coração. Antes que você fale qualquer palavra, ele já sabe tudo. Ele vê você. Ele admirou. Foi a atitude tua de fechar a porta e ficar com ele sozinho. De falar assim, ô pai, eu preciso de ti. Pum, o que tu tem para dizer? Eu não sei o que eu tenho para dizer. Ora você chora, ora você geme, ora você não diz nada, mas não precisa também. Ele vê você. Ele vê. Eu não sei orar, não tem problema, ele vê você. Ele vê teu coração, ele sabe do que você necessita. Ele vê e te responde. E te responde, te atende. Mas necessariamente não é do jeito que você espera. Não é daquele jeitinho que você quer. Não é desse jeito. Quantos podem dizer amém? Um texto que eu gosto muito também, termino com dois textos que eu gosto muito. Deuteronômio 8,16, Deuteronômio 8 é quando Moisés explica para Israel o deserto dele. Explica o deserto. Mas no versículo 16, o que salta é uma coisa muito interessante, que diz que no deserto, é o Senhor explicando, no deserto ele os sustentou com maná, né? Moisés falando, que os pais de vocês não conheciam, mas ele disse que era para humilhar vocês. Por que humilhar? Porque ele quer te encher de graça. Ele quer te encher de graça. Para te encher de graça tem que te humilhar, não tem outro jeito. Para pôr vocês à prova. Qual é o valor da prova? Vou te dar uma dica de um livro que eu comecei a ler, estou terminando. Bob Sorge, Prova de Fogo. Eu não sabia que esse livro era tão bom. Minha mulher tinha me falado que Denise lê tudo, né? Falando, que livro bom, que livro bom. Um dia eu fui pegar, só para ler assim, o primeiro capítulo, porque se o livro não me fisgar na entrada, eu tenho dificuldade de seguir. Rapaz, não consegui também, parar. Comecei e fui até o final. Que livro bom. E ele, como ele expõe ali, por meio das Escrituras, a importância da prova. Eu já tinha sido atraído por esse título, mas por outra razão. Quando a gente falava sobre os catalisadores da maturidade, a gente falava de vida com Deus, a palavra que eu dei lá em Curitiba, vida com Deus, vida de igreja, um discipulado, um modelo inspirador, né? Obra de Deus e, por fim, provas. A gente sempre soube que a prova é um catalisador do teu crescimento. Pô, mas o Bob Sorge, meu irmão, ele arrebenta. Ele coloca isso no plano que você sai dali sem nenhuma dúvida de que você precisa muito dessa prova, né? Então Deus fala que eu levei você para o deserto para te humilhar, para te provar, mas a frase final desse versículo é linda, diz assim, afinal, desfazer bem.
Você crê? Você crê, Baiano? De fazer bem. Ele não quer teu mal. Ele humilha, ele prova, sei lá quanta coisa que... Mas ele te faz bem. O foco dele é o teu bem. Ele não quer teu mal. Parece muito ruim na hora que você está passando, mas o que ele quer é teu bem. Aí eu termino, que só tem essa frase para terminar essa conversa. É Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, ore, siga orando, mas você não vai adivinhar, não tenta adivinhar os caminhos pelos quais Deus vai te atender. Porque os caminhos deles, os caminhos seus são inescrutáveis. Eu quero te falar, te animar a tua fé e dizer o seguinte: Deus só quer o teu bem. Deus está cuidando de você. Pode não parecer que Deus está cuidando, mas Deus está cuidando. Quando Deus começou a responder aquela minha oração, quebra a minha vida, faz o vaso novo, minha filha só chorava. Mas um dia eu fiquei tão desesperado com Deus, eu falei: Senhor, não é possível, tu está me arrebentando, tu vai acabar comigo. E eu tive uma experiência, acho que foi a primeira experiência espiritual que eu tive com Deus, assim, do sobrenatural. Era uma noite, eu estava chorando muito em Deus. E eu creio, eu dobrei o joelho, assim, eu estava chorando, dobrei o joelho. E eu creio que Deus se manifestou de algum jeito, porque eu estava ajoelhado, mas tinha uma luz atrás de mim, então eu vi a minha sombra no chão. E de repente a minha sombra desapareceu. E eu fiquei com medo de olhar para trás. Eu falei: tem uma luz aqui mais forte que está me transpassando. E a minha sombra subiu. E eu fiquei procurando a minha sombra no chão e ela já não estava mais lá. E eu ouvi uma voz suave dizer: você me pediu isso. Você me pediu. Eu falei: e como é que eu te pedi isso? Aí ele só me mostrou vários momentos de eu cantando: quebra a minha vida e faz-a de... Eu pedi mesmo. Eu pedi para ele quebrantar e fazer nova. E ele só estava atendendo a minha oração. Não do meu jeito, claro. Podia ser tudo do meu jeito, talvez fosse um tops. Mas não. Tem que ser uma mudança dentro. Aquele que fez tudo por mim, ele quer fazer também em mim e através de mim. Eu só preciso crer, me abrir para ele, receber todo esse amor que ele tem por nós. Você pode dizer amém? Agora o amém de vocês podia ser melhorzinho, né? Amém ou não? Amém. Amém.